Nosso assunto agora é formação profissional dos brasileiros. Muitos empregadores relatam dificuldade para contratar trabalhadores por conta de deficiências na formação. Segundo a pesquisa Carência de Profissionais no Brasil, da Fundação Dom Cabral, a oferta de mão de obra é considerada de média a baixa por mais de 80% das empresas. Para entender melhor esse cenário e como transformá-lo, a gente recebe o nosso comentarista de educação, o professor Gilberto Alvarez, aqui no estúdio. Boa noite, Boa noite, Giba. Thalita. Bem? Giba, a pesquisa mostra também que a capacitação insuficiente é a maior causa da dificuldade de contratação, seguida de deficiência na formação básica e de falta de experiência para ocupar o cargo. O que acontece? A pesquisa, ela mostra uma coisa muito interessante, Thalita. Tem dois tipos de desemprego. Tem um desemprego conjuntural, que é causado principalmente por crises econômicas, e tem o desemprego estrutural. Os trabalhadores, eles têm que fugir do desemprego estrutural. Não é culpa dele, mas o fato é que boa parte da formação dos trabalhadores impede que, mesmo em situações de não crise, o trabalhador não consiga acessar o mercado de trabalho. A pesquisa da Fundação Dom Cabral, ela mostra exatamente isso. Existe um desemprego estrutural que é composto de vários fatores. Seja nesse que você disse agora, a pesquisa diz claramente que a maior dificuldade de contratação é justamente no nível de produção e no nível técnico. Sim. Basicamente por conta de três motivos. Ou deficiência na qualificação profissional, ou formação básica escolar, ou falta de experiência. E particularmente na formação profissional, Thalita, uma coisa importante é que os trabalhadores, eles necessitam de um repertório que não necessariamente se aprende na escola. O que a pesquisa diz é que o trabalhador hoje, ele precisa de outros repertórios. Seja a liderança de equipe, proatividade, assuntos e repertórios que não necessariamente se aprende na escola. Sim. Portanto, que a gente recomenda o seguinte, para o trabalhador nunca estudar pensando no patrão, na empresa, mas sim ganhar um conjunto de repertórios e uma boa educação para que ele, aí sim, consiga sair do desemprego estrutural e consiga conseguir bons empregos e ganhar autonomia na vida. Sim. Inclusive, essa dificuldade de contratação ela é mais frequente com as ocupações de compradores, técnicos e administradores. Por que isso? Por conta de uma carência muito grande no Brasil, que é de educação profissional. O modelo de educação profissional no Brasil, Thalita, ele não funciona, porque as grandes escolas de educação profissional, elas ainda querem fazer com que o trabalhador aprenda a mexer numa máquina. O trabalhador necessita de muito mais do que isso. Sim. Então, nós precisamos repensar o jeito de fazer educação profissional. Comentamos sobre isso por conta da quarta revolução industrial. O que o trabalhador precisa é de uma educação de qualidade que, se modificar o mundo do trabalho e os processos de produção, ele consiga se virar. Então, essa capacitação profissional para aprender a mexer numa máquina, isso não funciona. E o Brasil precisa avançar em relação ao que concebe sobre educação profissional. Sim. Uma possibilidade para esse aperfeiçoamento seria as empresas oferecerem treinamentos, cursos? Sem perder a vista que a educação é um dever do Estado. Claro, Claro. Sim. Porque, sob o ponto de vista do trabalhador, quando a empresa qualifica ele, qualifica sobre os interesses da empresa. Sim. Isso é importante para a empresa, pensando pelo lado do empresário, ele tem que fazer isso mesmo, mas o trabalhador nunca pode esquecer que esse benefício, entre aspas, que ele ganha da empresa não é suficiente. Para ele, se um dia ele sair da empresa, ele vai precisar de outros repertórios. Então, o trabalhador precisa sempre ter isso em mente. Educação é um processo contínuo na vida, ele nunca pode parar de estudar e ter outras experiências fora da escola, justamente para que ele consiga sair desse desemprego estrutural, que é um desemprego que, mesmo sem crise econômica, impede que o trabalhador consiga bons postos de trabalho. E tem um detalhe que a gente sempre comenta aqui, que os trabalhadores manuais e técnicos são considerados muito escassos, muitíssimo escassos no mercado, porque muitas pessoas não procuram esses cursos técnicos, vão direto procuram universidade, a gente já comentou isso aqui outras vezes. Exatamente, é uma mania do brasileiro, infelizmente, isso em outros países do mundo é mais resolvido. Quando você termina a educação básica, o brasileiro ainda sonha só com a universidade. Muito pelo contrário, ele pode ter uma educação profissional de qualidade. Ou seja, esse processo de qualificação, ele começa de fato na escola. Em alguns países do mundo, o trabalho de forma transversal começa na educação infantil, o valor simbólico do trabalho, para depois virar a educação profissional. Ou seja, voltamos à discussão da reforma do ensino médio. Sim. Trabalho é assunto de escola e a gente recomenda muito para que o adolescente continue sonhando com a universidade, é um direito dele. Mas que ele possa também se preocupar com formas alternativas de educação profissional. Claro.
Obrigada, Giba. Obrigado, Thalita. Até semana que vem. Até semana que vem.